Olá, esse é o Unbox Pública, o podcast da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais. Eu sou Carol Parreiras, antropóloga e coordenadora da Unbox Pública, e hoje temos o enorme prazer de receber, para falar conosco sobre inteligência artificial e suas inúmeras implicações sociais, a pesquisadora Nina da Hora. Nina da Hora é cientista da computação pela PUC-Rio, hacker antirracista e pesquisadora de mestrado do Laboratório de Inteligência Artificial, Recode AI, do Instituto de Computação da Unicamp e do DPCT, também da Unicamp. É fundadora do Instituto da Hora, organização sem fins lucrativos que tem os objetivos de descentralizar o conhecimento científico, potencializar narrativas antirracistas na tecnologia e emancipar os direitos digitais no Brasil. Bom, hoje eu estou aqui, então, com Nina da Hora, um prazer enorme recebê-la. E como vocês ouviram na apresentação desse episódio, a gente vai falar hoje sobre inteligência artificial. Convidamos a Nina exatamente pelo trabalho que ela vem fazendo, né? Ela vai falar mais sobre isso. E algumas perguntas vão guiar a nossa conversa aqui hoje. Apesar de eu vir do campo de estudos digital, não sou uma especialista em inteligência artificial, mas vou tentar nos guiar um pouco com as perguntas aqui. Nina, já agradeço de antemão muitíssimo pela sua presença aqui, por estar conosco e por ter topado ser o primeiro episódio do Unbox Pública. A primeira pergunta, na verdade, vem de um grande incômodo meu nos últimos tempos, que é o quanto a gente tem tido uma mistura de todos esses termos utilizados para nomear formas de automação com tecnologia. Machine learning, inteligência artificial, treinamento de modelos. Tudo isso, sim, me pareceu muito confuso no debate público, principalmente. Então, eu queria te ouvir um pouco, o que a gente poderia definir, ou o que seria uma definição próxima de inteligência artificial, quais os tipos? A gente também sabe que tem uma tipologia das inteligências artificiais. Carol, primeiro, obrigada pelo convite e obrigada por essa pergunta. Eu acho que a gente se complementa nas áreas e eu queria já começar até desmitificando um pouco essa ideia de especialista de IA, porque eu acho que é uma das buzzwords que me irrita, tá ligado? É tipo, você vai dizer pra pessoa que ela só pode conversar sobre determinadas coisas de inteligência artificial se ela for especialista, se ela treinar um modelo. Isso não é a verdade. Porque senão a gente não conversaria sobre nada no mundo, porque cada um teria que ser especialista em alguma coisa para conseguir construir o conhecimento, sabe? Então, acho que primeiro tirar essa desmitificação, porque eu acho que é muito uma buzzword e é muito de mercado. E eu começaria por aí. O campo da inteligência artificial é um campo que se constrói da ciência da computação, tá? Como campo de estudo, mas ela tem influência de outras áreas. E aí essa explicação, que é a explicação que muitas vezes ela fica nos bastidores, por baixo dos panos, porque senão perde toda a magia que o mercado precisa para poder te vender a inteligência artificial. Mas o campo de estudo vai se concretizar, ou melhor, está sendo construído na ciência da computação, mas ela sofre influência da engenharia elétrica, ela sofre influência da filosofia, da tecnologia, ela sofre influência inclusive das ciências sociais, porque você precisa entender quais são os problemas que você quer tentar modelar para um algoritmo de IA. Mas no campo da ciência da computação, a inteligência artificial é definida como um sistema capaz de você realizar, executar tarefas, planejar e executar tarefas como se fosse humano. Então, você pode escrever como se fosse humano, uma tentativa de, você pode reproduzir frases falando ali, que são as assistentes pessoais. Então, a ideia desde sempre é você tentar modelar um humano num sistema, em uma máquina com códigos que vão aprender esses padrões. O aprendizado desses padrões é uma área da inteligência artificial, que é a aprendizagem de máquina. Dentro da aprendizagem de máquina, quando você aprende sobre padrões, você pode tentar entender o quanto que esse padrão vai influenciar uma tarefa ou uma resolução de problema por X tempo. Essa influência é o que as pessoas estão chamando de predição. Eu preciso saber o quanto que esse padrão aqui vai ficar influenciando a sociedade e por quanto tempo isso vai acontecer. Então, é uma tentativa e aí já usando métodos estatísticos, estatística não é IA, matemática não é IA, para poder você fazer essa predição. Beleza. Só que aí, quando você sai da predição e vai para a generativa, né, você está falando que eu estou pegando um conjunto de dados
que eu aprendi um padrão por tempo e eu quero que agora eles possam se correlacionar entre si e me apresentar padrões diferentes do que está no padrões daqueles dados. Então, assim, Nina, eu sou uma pessoa que eu leio muito o Luciano Floridi, da Filosofia da Informação, a Katie Crawford, do Atlas of AI, a Donna Haraway, a Shoshana Zuboff. Eu tô falando nomes que já são nomes mais familiares, sabe? Depois eu posso trazer outros nomes que são, inclusive do Brasil, que ajuda a gente a pensar isso. Então, eu vou ser muito crítica a você misturar tudo. Então, a generativa, ela não pode ser colocada como algo que possa ser capaz de pensar sem os seres humanos, como está sendo colocado os agentes e a superinteligência. Então, basicamente, a generativa, eu estou ali, entendi que existe um padrão aqui nesses dados, eu quero que eles se correlacionem e representem padrões novos. Só que, para isso, eu preciso que você me faça perguntas para me estimular, para você estimular o código, para você estimular o modelo. Então, você está ali fazendo um estímulo. Você não está conversando com o modelo, você está estimulando ele a pensar outras correlações. Então, assim, se o modelo foi treinado até 2019, com os dados das eleições até 2019, quando você pergunta alguma coisa que não está dentro do modelo, mas ele vai tentar te responder. É que eles mudaram isso. Eles começaram a botar respostas do tipo assim: fui treinado até tal data, não vou conseguir te ajudar, vou ter que buscar na internet. Essa busca na internet é que ele vai pegar e falar assim: eu tenho os dados da última eleição no Brasil, que é 2018, e eu busquei na internet aqui os dados de 2022. Caraca, o que mudou? Mudou a presidência, mudou os ministérios. E aí, essa mudança que ele faz, aí é matemática. Entendeu? Aí, basicamente, nem matemática, é estatística. Eu vou tentar tirando a média ali para tentar te retornar correlações que sejam correlações dentro do aceitável. E aí vai começar a trabalhar com normalização, vai começar a trabalhar com o senso comum. A inteligência artificial trabalha muito com o senso comum. Eu vejo alguns posts da galera falando assim: não, porque IA não é senso comum. E os modelos não, mas ela trabalha muito com o senso comum, porque ela precisa te convencer. Então, ela precisa encapsular o debate do senso comum para poder ela te responder. E o que não é IA? Automações. Gente, nem toda automação é IA. Tá? Então, macros de Excel, que o pessoal usa há 10 mil anos, não é IA. Sistemas de regra, if e else, se, então, são úteis, mas não são IA. Eles não aprendem essas correlações. Isso está lá nos sistemas especialistas, está muito lá atrás, na década de 80. Né? A estatística tradicional, regressão linear, análise de dados, não é IA. Robôs industriais antigos, assim, ou robôs industriais, muitos deles não são IAs. Eles estão ali recebendo e te retornando, recebendo e te retornando. Eles não estão se adaptando ao processo. Então, acho que diferenciar a automação do aprendizagem de máquina, né? Essa caixa mágica que não é a caixa mágica, são algoritmos que vão relacionar dados. Tá? Isso que é IA. Questionar esses interesses, porque quais são os dados que eles estão correlacionando e por quê. E eu acho que tem outro processo que é apresentar os limites. Aí eu vou parar por aí, porque a inteligência artificial ela tem limites. Por mais que o marketing não esteja colocando isso, porque precisa que muita gente acredite, para poder, de fato, ser algo que as pessoas peçam. Mas a IA, ela tem limites. A inteligência artificial ela tem muitos limites de hardware e muitos limites de software. Bom que você falou dos limites, porque a gente não combinou, eu não mandei as perguntas antes e era a minha próxima pergunta aqui na lista. Na verdade, indo por um outro caminho, mas que tem a ver com o que você falou também. Muito do que envolve a tecnologia, não só a inteligência artificial, né? A gente tem essas visões, tudo girando entre visões muito utópicas e visões muito distópicas, né? A inteligência artificial que vai destruir tudo ou a inteligência artificial que vai resolver tudo, por exemplo, né? E, na verdade, só na última semana, e para a nossa conversa eu fiz uma breve listinha aqui, se a gente abrir os principais portais de notícias do Brasil e do mundo, a gente vai ver, por exemplo, uma série de notícias falando dos usuários do ChatGPT-5 reclamando que elas não queriam mais usar o ChatGPT-5 porque tinha perdido a relação de intimidade quando ele fez a atualização. Elas queriam de volta o 4. No Reddit, quem quiser, entre lá, vocês vão ver
lamúrias e gente muito triste de fato. Outra notícia que estava nessa última semana, o uso de inteligência artificial no SUS, né, para automatizar alguns tipos de teleatendimento. Outra notícia, o uso de inteligência artificial em processos terapêuticos, né? Isso só para citar alguns aqui. E você diz desses limites. Para mim, a gente já teria alguns limites inferiores aí que nem dizem respeito necessariamente à inteligência artificial, mas talvez é o que a gente entende como ética, nada ao desenvolvimento e uso de tudo isso. Mas o que é factível da gente pensar hoje? Quais são esses limites, então? E o que é factível da gente pensar a partir daí? O que pode vir? Nossa, tem muita coisa. Você me lembrou muito essa pergunta do que pode vir. Ela é uma pergunta que me deixa que em 5 anos a gente pode vir a muitas coisas. Em um ano pode vir muitas coisas pelo que o dinheiro está dominando a área, sabe? E tem um ponto que você falou sobre o SUS, do uso do ChatGPT para o SUS e o pessoal pedindo o ChatGPT 5 de volta pela perda de proximidade, né? Porque as pessoas realmente acreditam que o ChatGPT é um amigo, né? A gente tem toda uma explicação da psicologia para isso, e aí eu não vou responder por essa via, tá? Mas o que dá para fazer com os limites, tá? E quais são esses limites? Eu até na pergunta anterior eu estava falando, né, falei de alguns autores e tem alguns autores agora com o Brasil, eles têm trabalhado muito com essa percepção da colonização algorítmica, colonização da inteligência artificial. Eu particularmente gosto bastante do trabalho do Davidson e do Walter Lippoldt, por eles trazerem raízes da América Latina, né? E até traz ali numa discussão Frantz Fanon, mas traz também dentro de uma perspectiva mais aproximada da racialidade que se aproxima da discussão no Brasil, e não necessariamente uma tradução americana para o português, né? E aí, dentro desse sentido, assim, tem a Paula Ricaurte também, do México. E aí eu vou começar respondendo por esse lado, tá? Tem muitos dados, e aí não sou eu que estou dizendo, aí eu trouxe esses autores porque eles trazem bem isso. Tem muitos dados que são utilizados, né, dos países do sul global, que são fontes de dados e mão de obra barata para rotular, treinar e modelar esses sistemas. Porque existem determinados problemas que a colonização do norte global não mapeou. E a colonização do sul global mapeou. Outros problemas que a colonização do sul global e a colonização no Brasil especificamente, você tem uma colonização focada ali no apagamento de memórias e de identidade. Então, se você tem uma colonização focada em apagamento de memória, e quando você traz esses algoritmos para um país como o Brasil, automaticamente você vai querer moldar esses comportamentos. O consumo, a política, como que vai ser quais são os interesses que estão atrelados a essas grandes corporações, e aí a gente entra no medo das pessoas de ter uma Cambridge Analytics 2, que é você moldar, e a gente de fato vê uma mudança no uso dessas ferramentas, das pessoas, como que elas ficam mais agressivas, como que elas ficam. Um debate, ele não é mais um debate, né? Então você não consegue debater mais as diferenças políticas, você vai para uma agressividade contra outra pessoa. Então essa imposição que decorre dessa interação é algo de fato que já está constatado que existe uma influência e que existe e as ferramentas elas estão influenciando em como você vai fazer isso. Aí, quando você sai desse modo de pensar, né, e começa a criticar essas ferramentas, você começa a pensar assim: peraí, o Twitter ele foi embora e eu fiquei menos reativa para responder coisas que eu não concordo. Porque você tem um tempo para você assimilar a ideia do outro e trazer. Então, tem alguns limites em relação à interação que esses modelos de IA, eles não conseguem. Eles são treinados para essa reação. Então, eu faço um prompt, que eu nem estou chamando mais de pergunta, mas eu faço um prompt e ele me retorna. Eu faço o prompt e ele me retorna. Isso é uma interação, isso não é uma conversa. Isso ajuda a moldar comportamento. Porque você está preocupado muito mais em interagir e você está preocupado em conversar, que é esse tempo que a gente precisa. Então, quando a gente escala isso para um olhar do cognitivo, como o Miguel Deconetti gosta de trazer, tem muitas perguntas sobre o campo cognitivo do nosso cérebro que a gente ainda não conseguiu ter respostas. Sobre a memória, sobre a fala,
né, sobre como que qual é o impacto que está tendo você passar muito tempo nas telas. A gente está vendo algumas pesquisas iniciais sendo divulgadas. E aí, quando a gente escala isso para o campo da cultura e da comunicação, a gente tem a Ivana Bentes, que traz sobre isso, né, sobre o capitalismo do cognitivo. Essa captura que as plataformas têm feito da produção cultural, o que é essas capturas? As ilustrações, os textos criativos, gravações, animações, estão tudo sendo substituído por desenvolvimento de IA generativa. E aí você tem essa captura, então as pessoas vão começar a se relacionar com a cultura de forma diferente. E a gente só vai ver esse impacto de novo lá na frente. Então, aí, quando você fala desses limites, os limites eles estão postos. É um limites em relação à cognição, que a gente ainda não sabe todos os impactos, a gente tem indícios. Tem um limite da conversa, do comportamento humano mesmo. A interação social, a conversa, as relações sociais, na verdade, não a interação social. Que você vai saber muito melhor do que eu, né? O impacto que tem nisso. Tem um impacto na própria cultura, como a gente consome isso. E até agora eu não falei de racismo, eu não falei de desigualdades desigualdades sociais, de raça e de gênero. Porque eu estou tentando construir aqui um olhar de que, por mais que eu acredite que o mundo ele foi modelado a partir do racismo, até antes o racismo, ele de fato contribuiu para o capitalismo crescer, a gente tem um fenômeno da IA que ele está pegando todos esses marcadores e esses fenômenos e tentando homogeneizar eles. Então eu vou dizer que o racismo é igual ao capitalismo, violência de gênero é igual à violência racial, o capacidade... Não, são todas violências. Todas são violências. Só que o fenômeno da IA, ele está fazendo todo mundo colocar isso no ponto horizontal, no sentido de que você vai passar por todos da mesma forma. E quem que faz você acreditar nisso? Passar tudo da mesma forma e individualiza essas violências é o neoliberalismo. Então, assim, essa construção toda para dizer que, em termos técnicos, a IA ela não consegue, na produção da superinteligência, porque ela precisa de hardware para guardar tudo isso, toda essa modelagem. Ela não vai conseguir modelar o mundo real, então ela vai escolher. Só que essa escolha precisa ser a partir do que a gente está colocando para ela. O que é tendência. O que for tendência, eu modelo. O que não for tendência, eu não modelo. Então, eu vou retornar para as pessoas só o que é tendência e vou fazer elas acreditarem que aquilo ali é o que de fato está acontecendo no mundo. E a gente vai escalar isso para a forma que as notícias estão nos trends do Twitter, para a forma que as notícias chegam para a gente, para a forma como os influenciadores divulgam, seja um influenciador para divulgação científica, seja um influenciador para outras áreas, como é que eles vão fazer essa divulgação. E isso é factível da IA fazer. Então, é factível desenvolver algoritmos que contextualizam e modernem parte da sociedade para fazer isso. É factível você conseguir influenciar o comportamento humano. Então, tudo é factível. O que são limites claros? Ela não tem subjetividade. Por isso que eu modelo parte da sociedade. A IA não tem subjetividade. Ela não vai modelar a subjetividade. Ela não vai ter essa criação da consciência, porque a consciência não depende só de reconhecimento de padrões. Os modelos, eles sempre vão reproduzir o que ele modelou da sociedade. Todos esses vieses. Ele sempre vai reproduzir. Ele não vai estar... Por isso que é tão engraçado ver esses caras falando, porque... desculpa, Carol, que eu falo demais. É porque você fez uma pergunta muito boa, mas... Esses caras, quando eles falam assim... porque a gente vai substituir o humano e tal, eu fico assim, gente, mas se eles falam que os algoritmos reproduzem os vieses e reproduzem a sociedade, como que vai ter a substituição se eles estão reproduzindo? E a centralização em poucas corporações que vai fazer essa dependência de você sempre pensar e sempre direcionar para a mesma forma. Então, acho que tem aí esses limites que são muito claros e em termos de limites conceituais. Em termos de limites técnicos, de novo, você precisaria ter uma captura em tempo real de todas as interações possíveis no país, para você dizer que as ferramentas podem substituir a maior parte dos empregos como esses rankings eles fazem. Esses rankings, gente, a maior parte deles são financiados pelas empresas que querem que essa substituição aconteça. Então tem uma decisão humana. Se eu quero que a partir de hoje todos os textos sejam escritos por IA, então eu vou demitir, sim, o escritor, o UX, o design de qualquer nome que você dê para criativo. Eu vou demitir outras pessoas
e vou botar máquinas com IA para poder substituir, porque eu quero fazer isso. Não é porque elas vão ser melhores, é porque eu quero fazer isso. Então, acho que tem aí, a gente precisa fazer uma releitura de Marx. Talvez nem seja Marx que ele consiga nos dar essa resposta nesse momento, mas acho que a gente tem que começar a fazer algumas releituras, assim. Eu sei que é difícil, mas é isso. A gente vive um mundo que a gente está contrariando a estatística o tempo inteiro, sabe? Algo que eu fiquei pensando, né, e que aí eu acho que a gente entra na sua pesquisa de mestrado, e eu adoraria que você falasse um pouco para a gente. Você trouxe agora a questão toda, por exemplo, de como raça e gênero, mas eu iria além, né? A gente está pensando também em classe social, sexualidade, eh, idade, né? Esses marcadores eles estão todos aí, a tecnologia não é neutra, parece um clichê, mas a gente tem que repetir isso o tempo inteiro, você sabe disso tão bem quanto eu. E eu então, acho que seria muito legal você contar um pouco da sua pesquisa de mestrado, porque você está lidando não só com inteligência artificial, mas também com processos de reconhecimento facial. Porque eu acho que a gente entra numa seara ainda mais complicada desses usos todos que estão sendo feitos e que aí talvez seja onde a gente veja o racismo atuando com toda a sua força e reproduzindo de um modo high-tech, talvez, toda essa herança do colonialismo mesmo, né? Então, se puder contar um pouco para as pessoas que estão nos ouvindo, seria ótimo. Massa, cara, aproveitando que eu ainda vou defender. Então, quem escutar isso aí, vocês vão ter só o texto, o artigo nosso na revista Giz e o artigo, o artigo que saiu agora na Stanford Social Review Brasil, em relação ao tempo que nós estamos trabalhando, né? Então, as minhas orientadoras, uma da antropologia, a Marisol Barini, e a Sandra Ávila, que é da computação. O objeto de estudo é o reconhecimento facial, de fato, como a Carol trouxe, como objeto, o artefato tecnológico que a gente vai usar para tentar compreender o fenômeno de epistemicídio, o que nós estamos chamando de epistemicídio computacional. E por quê? Existe o fenômeno da decolonização, do racismo algorítmico, que eles vão trabalhar ali no olhar dos resultados dessas correlações. E a nossa preocupação não é sobre o resultado, mas é sobre como isso está sendo pensado desde o início. Então, se você tem ali a proposta de ter um reconhecimento facial na educação, na segurança pública e várias áreas, como que esses algoritmos foram pensados e adaptados para o Brasil e se eles fizeram esse tipo de adaptação? E por que as raízes do reconhecimento facial ali não estão aqui para termos de desenvolvimento? Deixando claro, eu sou totalmente contra o uso do reconhecimento facial em todas as esferas. Mas essa não é a discussão. A gente precisa ir além desse tipo de campanha, principalmente quando está na universidade. Então, no mestrado, o trabalho do conceito de epistemicídio, e aí fazendo um disclaimer, porque a gente vai usar mais os apontamentos de Sueli Carneiro e de Ângela Figueiredo, porque não preciso citar maiores citações, você sabe melhores do que eu, do porquê que a gente não vai trazer o autor principal. E por que isso? Porque existe um apagamento de você conseguir construir conhecimento de tecnologia a partir do sul global. Então, se você tem esse apagamento, você vai ter uma introdução de ferramentas do norte global que vão dizer para a gente e vão setar para a gente o que importa e o que não importa. Que é o caso do reconhecimento facial. A gente a gente fez ali o estudo do IOLO, o modelo, que é um modelo aberto, é um dos mais usados para detecção de objetos. Rosto, para IOLO, é dentro da classe objeto, então a face é um objeto, então tem toda uma discussão sobre como isso é modelado. Então eu pego o que é um rosto que eu estou olhando aqui. Para Carol, a gente usa óculos, a gente tem bochecha, a gente tem uma testa, a gente tem expressões faciais que acontecem de forma que a gente não consegue controlar. A gente está usando ali como que o cabelo pode impactar o rosto ou não. Tudo isso, gente, quando você está olhando para o rosto de uma pessoa, ajuda você a se comunicar com essa pessoa. Quando você está detectando ou reconhecendo por meio desses algoritmos que eles vão estar sempre homogeneizando geometricamente, essa é a discussão que a gente quer fazer, você vai ter uma homogeneização desse rosto. E aí você vai ter algumas características do norte global que vão ser impostas e como esses rostos vão ser lidos. E aí você chega em resultados de prisão de pessoas negras, pessoas trans não conseguindo acessar aplicativos bancários. Você tem ali uma discussão sobre por que os idosos vão perder na digital. Isso é dado, né? Os idosos vão perder na digital. Então, como que eles vão ter acesso a isso? Então, tem discussões que são discussões que antecedem a análise de resultado. E esse foi o nosso interesse, assim, de mestrado, de tentar aprofundar um pouco o pré. Para mim, particularmente, tem sido muito interessante, né, agora que já está finalizando, principalmente pela conversa das duas áreas.
tá? Eu acho que tem muitas proposições que são mal aproveitadas na computação, de outras áreas, contribuições mal aproveitadas, porque vocês vão dizer o seguinte: a subjetividade constrói o ser humano, parará, parará, parará. A gente na computação vai ouvir isso e vai pegar assim. Então vamos reconhecer a expressão facial. Entendeu? É uma coisa. É uma coisa totalmente mal aproveitada, totalmente desconexa. Gosto da área de antropologia, de fato, mas existe uma torcida maior de que isso continue na computação. Então já adianto pra galera, adoro vocês, mas vou ter que seguir a batalha na computação, porque é um campo cada vez mais, sei lá, cara, a galera tá ficando oca, né? Assim, o eco tá muito grande na área sobre isso. Então esse é o resumão, assim, da pesquisa. E, enfim, espero que a dissertação esteja em breve disponibilizada e que a gente tenha mais discussões aí fomentadas sobre esse início, sobre as raízes, e não só sobre os resultados, enfim. Tem muita coisa, assim, que eu já vi lendo outras dissertações e teses que a galera tá discutindo muito, é isso, assim, como esses algoritmos estão sendo construídos, sabe? É uma pena a gente ter tão pouco tempo no mestrado para fazer determinadas coisas, tem um doutorado aí, mas eu acho que para mim foi proveitoso. De todas as reclamações que as pessoas fazem do mestrado, para mim foi muito proveitoso. Eu acho que se a gente sair um pouco dessa lógica das redes sociais, a gente consegue aproveitar a pesquisa e se divertir, né? Mesmo com temas tão difíceis, dar uma diversão na hora da escrita, sei lá. Enfim, essas coisas também eu consegui aproveitar. Nina, você tem razão, né? Acho que a gente está falando de temas que são muito difíceis. Aqui a gente só está tocando na superfície de alguns deles, porque é a ideia mesmo. E tem um outro tema que eu acho que acompanha toda a discussão de inteligência artificial. Tem pessoas muito preocupadas com isso, mas a gente deveria estar mais preocupado, que é a questão dos gastos ambientais, pensando que nós estamos à beira de um colapso, talvez global, né? E aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Porque gasto de água, principalmente, né, que a gente está falando, mas eu acho que seria importante te ouvir um pouco sobre isso também, desse outro lado aí que a gente fala pouco. Nossa, Carol, eu vou ter que trazer a galera do projeto Baobá, né, que a gente está trabalhando, acho que vai fazer 2 anos já, do IBICT, com desinformação nas plataformas. Tem 2 relatórios que vão ser lançados sobre o impacto da desinformação na discussão climática. Por que eu vou conversar sobre isso para a gente chegar no impacto da IA? De fato, não é a minha área de foco de estudo, de pesquisa. Só que o que a gente começou a perceber? Está muito entrelaçado. Então, os modelos que eu estou analisando no mestrado, o tempo que eu estou rodando aquilo ali, isso está gerando um impacto. Aonde eu vou estar rodando aquilo ali, o porquê que eu estou fazendo aquilo ali, você começar a pensar se determinados experimentos eles precisam ser de fato feitos, a partir dessa visão do impacto ambiental, ele enfim, constrói uma outra formação na computação. Então, acho que tem primeiro esse impacto para mim, sobre como chega esse debate. Agora, no IBIT, a gente começou a tentar compreender como que os algoritmos estavam reforçando isso. A gente tem todo um estudo de comunicação publicado, que é essa influência no comportamento, etc, e a invisibilidade desses debates nas plataformas. Então, você ali vai ter, se está com muitas queimadas em determinada região do norte, isso vai ser escondido nas plataformas. Assim, essa discussão da comunicação está posta. Só que tem uma discussão que é esses impactos que eles estão conseguindo agora destoar e que a gente focou na discussão do relatório. E assim, data centers que estão sendo pensados a partir de energia renovável. Agora é um novo slogan. Você analisar as plataformas que tem hoje, sem ser só plataforma de IA, tá, gente? Hoje, se você tem mais de 1 milhão de usuários no Gmail, quantos data centers são necessários para você conseguir fazer com que todos acessem, todos respondam e-mails e tudo mais? Então, por que a gente deu um passo para trás para analisar a plataforma? Porque a gente está falando de um impacto de interação digital muito maior. Muito maior. Porque nem todas essas plataformas têm IA. Elas estão começando a colocar IA agora nos seus chats e tudo mais. Então, a gente tem um impacto
enorme ambiental. Por que o impacto da inteligência artificial chamou mais atenção? Porque ela está começando a ser utilizada em ambientes em serviços como saúde, educação, que são serviços que fazem parte do nosso dia a dia. Então, eu não preciso estar numa rede social para estar fazendo isso. Eu tenho que estar interagindo com o médico, ele vai me diagnosticar, ele vai. Tudo isso sendo feito por IA e não sendo numa plataforma, eu estou entrando numa outra dinâmica. Eu estou entrando numa dinâmica de que eu não consigo. Eu fecho o computador, mas eu ainda vou estar sendo impactado por IA. Porque os outros serviços que eu preciso acessar ainda estão sendo feitos por IA. Tá. Então, aí você vai ter uma construção e uma visão da construção de data center que não é só para processamento de dados, é para dar conta do treinamento desses dados. E isso, gente, assim, eu não sei, e aí o dia a dia de alguém que treina modelos e, enfim, participa desses debates, acho que isso aí vocês podem procurar mais. O trabalho de treinadores de modelos, né? Então, tem o pessoal do Rafael Kluma, junto com o pessoal do núcleo de tecnologia do MTST, que vai trazer essa discussão. Mas eu vou mais pro lado do que a jornalista Laís Martins conseguiu fazer com o Intercept, com o pessoal do IDEC, os dados que eles trouxeram ali, não só do data center do TikTok no Ceará, mas o impacto disso, os impactos sociais. Então, quando o data center ele estava em plataformas, ele estava invisível. Por quê? A interação, você fecha ali, parece que nada está acontecendo, porque você sai da plataforma. Só que os sistemas IAs, eles vão precisar desse processamento massivo. Eu tenho que treinar modelo e eu tenho que disponibilizar isso para você. Eu tenho que disponibilizar isso para você. Então, eu vou ter que ter uns data centers distribuídos em lugares que essa dinâmica, elas sejam possíveis. E aí, por isso que você está vendo todo mundo com o Brasil. Porque você está falando de infraestruturas gigantescas que vão precisar de energia sendo gerada o tempo inteiro. Então, água ou energia eólica, que é o que estão chamando do parte das energias renováveis. Só que o consumo da quantidade colossais, assim, gente, cara, é muito bizarro. Só para você treinar um GPT é comparado com ter centenas de casas gastando energia, sei lá, por 2, 3 anos, direto, sabe? Então, assim, essa disputa que está acontecendo para o Brasil, em termos de energias renováveis, não é só sobre impacto ambiental, é concentração de poder. Então, você vai estar controlando territórios e lugares, porque você vai estar construindo aqueles data centers. Esses data centers, eles podem ter impacto, inclusive, na saúde das pessoas. E o que dá para você pensar a partir disso? Porque você vai ter deslocamento de pessoas de suas casas se aquele território for mapeado como o potencial para ter um data center, né? Para a dinâmica do data center. Então, você tem o deslocamento de pessoas, você tem o deslocamento de serviços, você tem um diagnóstico de que aquelas pessoas ali, elas podem virar potenciais trabalhadores, que é o que está sendo vendido de novo. Isso, para mim, é muito parecido com a instalação de determinadas usinas hidrelétricas no Brasil no passado. Né? Essa promessa, e quando você viu, você tem um impacto ali na saúde respiratória das pessoas muito grande. E na saúde mental também. Então, tem esses impactos sendo gerados que antes eram invisíveis porque eles também já estavam sendo gerados por data centers de plataformas. Só que é isso, e a inteligência artificial não está sendo plataforma. Então, por isso que tem essa retirada em excesso. Sobre energias renováveis, só para voltar nesse ponto, o que caracteriza de energia renovável? E a gente também explorou isso nos relatórios. Tá? Então, quando a gente está trazendo essa informação, a gente olhou e falou, não, mas peraí, as pessoas sabem o que caracteriza energia renovável? E muita gente caracteriza energia renovável como assim, eu vou tirar aqui, mas vai ser reposto. Eu vou desmatar 100 árvores e vou repor 200. Então, é uma visão estritamente econômica, tá? E aí, o que as pessoas esquecem? A energia renovável, como fonte inesgotável, ela depende da escala humana, tá? Então, assim, você vai ter combustíveis fósseis que se esgotam. As renováveis, elas vão vir desse fluxo da água, do vento, da biomassa, do calor da terra. Mas tudo isso na escala humana. A regeneração natural é verdade também, né? Então, elas tendem a se renovar em ciclos. Esses ciclos não são
os seres humanos que controlam. Então, a renovação para chuvas, ventos, radiação solar não são controladas por a gente. Então, se nós estamos vivendo, ao mesmo tempo dessa escala, um ambiente totalmente incerto sobre as discussões climáticas, e você disse muito bem, a gente está num colapso, a gente não tem como garantir que essa renovação vai acontecer no ciclo que eles estão colocando. Dito isso, a gente está trabalhando com a ideia de datasets renováveis num ambiente totalmente incerto, porque eu não tenho como te garantir, e isso de fato é a discussão para mim mais difícil de fazer, porque você tem que lidar com argumentos de dados que eles estão baseados não no colapso que nós estamos vivendo. Então, assim, essa descentralização, ela pode ser colocada em diversos lugares. Por que estão procurando o Ceará? Porque foi feito um estudo de quantidade de energia que é gerada ali dos ventos eólicos no Ceará. Uma outra energia renovável que eu esqueci agora, de outro ponto da natureza, em uma região. Como se aquela região não tivesse sido afetada o suficiente pelos impactos climáticos. Então, assim, quando a gente fala de energia renovável, a gente não pode esquecer das escalas humanas. As grandes hidrelétricas, elas podem causar e causam desmatamento, o deslocamento da população, como eu já falei, e perda de biodiversidade. A biomassa, se ela for mal planejada, ela vai competir com a produção de alimentos. Então, assim, a gente está falando de uma produção de monocultura a curtíssimo prazo. Painéis solares, que é o... Nossa, assim, eu adoro ouvir a galera falando de painéis solares para data center. Eu fico assim, gente, depende de mineração. Lítio e cobalto, e tem um terceiro que eu esqueci agora, que tem impactos ambientais e sociais gigantescos. Então, assim, a gente já sabe do debate de trabalhos escravos nas mineradoras. Então, você está falando de um impacto que continua invisível e vai ser ainda mais invisibilizado por essa venda de energia renovável no Brasil para a construção de data center. É uma venda de uma ideia de sustentabilidade sem considerar impactos sociais. E quando considerados, eles são invisibilizados. Esse foi o contexto que eu consegui chegar até agora, nessa pesquisa com o IBIT, do impacto de desinformação em plataformas. Então, assim, eu trouxe aqui, eu até abri o relatório, porque eu trouxe exatamente pontos e questões que a gente conseguiu levantar, que a gente conseguiu analisar. E eu realmente recomendo, não só o trabalho da Laís, o IDEC, o Intercept Brasil, em termos jornalísticos de dados, tá? O trabalho que a galera da Justiça Climática tem tentado fazer. Então, tem o Centro Brasileiro de Justiça Climática, que tem a Andréa Coutinho como diretora executiva. Então, tem um trabalho que o pessoal está tentando fazer de jornalismo científico para a justiça climática, que inclusive passa pela justiça racial. O Centro Brasileiro de Justiça Climática, ele trata bem disso, né? As lentes para a justiça climática, ela não pode não passar pela lente da justiça racial. Para mim, como cientista da computação, foi um aprendizado passar por essa parte da pesquisa, e tem sido um aprendizado os debates, até para repensar como que a gente pode chegar se é possível, né? Chegar em tecnologias regenerativas. Eu não tenho essa resposta hoje, assim, eu ainda estou imersa nos impactos. E Nina, para a gente finalizar, você falou de várias referências aqui, aliás, todas as referências que a Nina cita vão estar na descrição do episódio, né, e nas nossas redes, mas uma dica imperdível de leitura para quem quer mergulhar na discussão sobre inteligência artificial. Eu falei, uma leitura só, Carol, só uma. Pode ser mais de uma. Ó, a Carol vai gostar de uma primeira indicação, que é uma pesquisadora que defendeu a tese agora, então, Maiana Batista, da antropologia, então, colega de vocês, que também está fazendo a discussão em visão computacional e essa crítica, mas ela foi por um outro lado e que eu acho que vale a leitura da tese dela para essa construção de IA. Além da tese da Maiana, tem o Empowering of AI, da Karen Hall, que aí ela vai fazer essa discussão do império da IA, né? Como que essas empresas se construíram e se constroem até hoje nessa dinâmica do monopólio, né? E ela fez um estudo bem aprofundado da OpenAI de Sam Altman. A Karen Hall, para mim, uma das jornalistas que eu mais acompanho de tecnologia, porque ela, de fato, tem uma visão muito crítica sobre como tudo isso como que tudo isso não é uma discussão sobre mágica, e é uma discussão sobre poder e construção de poder. E eu gosto muito do trabalho da Karen. Tem o trabalho, o AI Com,
que é um livro da Emily Bender e Alex Hanna. Ele foi lançado, inclusive, bem próximo do livro da Karen, eu acho. E aí já é um livro que vem na perspectiva de como que você luta contra esse hype da inteligência artificial, como que você hackeia esse hype e cria um futuro que a gente quer participar, né? Então elas trazem muitos dos trabalhos ali das duas, inclusive, em relação a esses futuros possíveis. Então eu gosto desse livro, esses dois livros. E mais a tese para fomentar. Eu trouxe tese, gente, porque a gente tem essa dinâmica de citar trabalhos que não, velho, tem muita dissertação e muita tese que, pô, você pode ler e trocar ideia com a pessoa tá perto de ti, sabe? Tá ali construído. E é propositalmente também citar 3 mulheres, porque um pouco de saco cheio da gente ter um monte de homem dominando esse debate. Então eu citaria essas 3 leituras aí, fugindo um pouco da obviedade, né, das referências aí. Maravilha, eu concordo, não li todas, né, mas e uma parte das referências que a Nina citou e assino embaixo. Nina, aproveito para agradecer em nome da Unpox, em nome da Unpox Pública, a sua participação e que esse seja o começo de ótimas novas conversas. Obrigada. Obrigada, Carol, adorei participar. Tamo junto. Obrigada por terem ouvido este episódio. Todas as referências mencionadas ao longo da nossa conversa estão disponíveis na descrição. Além disso, disponibilizamos, para garantir maior acessibilidade, a transcrição da entrevista. Esse episódio foi apresentado e produzido por mim, Carol Parreiras. A edição é de Irene, do Planalto Chemin, da consultoria de podcast Caminho do Som. A arte de divulgação é de autoria de Israel Tebet. A vinheta que abre e finaliza o episódio é de Joshua Wales, disponível para uso livre no Pixabay. Vocês encontram mais informações sobre a Unpox no nosso site, que é o www.unpox.org.br, e também no Instagram, @Unpox. O podcast Unpox Pública é um produto de divulgação científica da Unpox. Até a próxima e continuem conosco.